vou começando. A ideia era nós duas conversarmos com a professora Lívia sobre a abordagem etnográfica e o seu rebatimento, né, na comunicação, mas farei isso, então, para não prender demais a nossa convidada, e assim que a Rose chegar, ela se junta a nós. Tá bom? Então, deixa eu apresentar para vocês. A professora Lívia é diretora executiva de pesquisa do Centro de Altos Estudos em Propaganda e Marketing aqui da escola, chama-se CAEPM, a sigla. É uma pesquisadora bastante prestigiada, ela é antropóloga e dedicou muitos dos seus estudos aos estudos de consumo. Então, por isso, essa enorme interface da professora Lívia com o corpo, né, do nosso programa. E hoje a gente pediu para ela especificamente vir aqui para conversar com a gente sobre a abordagem etnográfica, que muita gente da comunicação utiliza, não, é claro, nos mesmos moldes que o pessoal da antropologia, mas, de qualquer maneira, é uma abordagem que da qual a comunicação tem se apropriado bastante. Eu e Rose mesmo fizemos um minicurso o ano passado, um grupo de estudos sobre isso, abordagem etnográfica, ela no mundo concreto e eu no cibermundo, e deu pé. Sempre tem orientando os nossos, sempre tem mestrandos no nosso programa que trabalham com esse tipo de abordagem. Então, nunca é demais a gente ouvir uma especialista na área. E, por isso mesmo, a gente convidou a Lívia para fechar a série Conversações Primeiro Semestre. E vamos lá. Bom, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite do mestrado. Fiquei muito satisfeita de estar podendo participar desses eventos que o mestrado faz frequentemente, e abrir e fechar tem sempre um significado simbólico, né? Pelo menos eu, como antropóloga, sempre presto atenção nesses detalhes. É ótimo falar de etnografia, afinal de contas, a etnografia ela tem uma dimensão, ela tem uma carga simbólica para a antropologia muito grande, porque ela foi um método desenvolvido pelos antropólogos no início do século XX e se caracterizou também como um ritual de passagem. Antigamente, e é antigamente mesmo, porque hoje isso não está mais acontecendo, para se fazer uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado, era necessário que se fizesse um trabalho de campo de caráter etnográfico. Hoje em dia, não mais é necessário. E, com isso, embora, obviamente, ninguém pretende, né, que métodos sejam absolutamente estáticos diante da mudança da realidade, quando você faz proxies de etnografia, uma das dimensões mais produtivas desse método é deixada de lado. Eu até vou começar fazendo uma afirmação bastante radical. Eu considero que hoje nem antropólogo, nem ninguém faz etnografia. Não porque não estejam seguindo à risca cânones previamente estabelecidos, mas porque, via de regra, quando você observa, do ponto de vista metodológico, aquilo que se entende por etnografia ou por método de inspiração etnográfica, via de regra, se caracteriza por entrevistas em profundidade. E a dimensão fundamental do método etnográfico, que é a observação sem essa entrevista, não que a entrevista... E também há entrevistas em profundidade, 2 horas, e há o que o Grant McCracken chama long interview, que são entrevistas de 8, 9, 10 horas, dentro da qual você, obviamente, precisa de um preparo especial e o entrevistado também, né? Porque é algo bastante intervencionista e que é uma prática que você usa de acordo com a necessidade do seu objeto, mas que certamente é alguma coisa muito interessante que nós não fazemos. Então, a etnografia ela se tornou, na verdade,
um arremedo do método tradicional, porque ela abandonou, em grande parte, essa dimensão, que é uma dimensão privilegiada, que é o que caracterizaria o método, que é a observação, né? Você está ali, próximo do seu objeto, né, sem necessariamente intervir ou em interação com ele, mas observando. No caso das pesquisas que a gente tem orientado aqui no mestrado, muitos dos nossos mestrandos justamente se valem da observação de caráter etnográfico para fundamentar ou para recolher dados do campo para a pesquisa deles. Eu concordo com você que uma antropologia, uma etnografia no sentido estrito, ela é própria do campo da antropologia e talvez, não sou eu que vou dizer, ela não esteja mais sendo feita nos mesmos moldes de quando ela foi desenvolvida. Pero também acho que você está sendo um pouco radical demais de dizer que ninguém faz mais. Não, eu acho que os antropólogos... eu não estou falando de outras disciplinas, eu estou falando especificamente, uma crítica que eu estou fazendo aos antropólogos. Nós não estamos fazendo mais antropologia. E há várias razões estão por trás. É claro que se tivesse outros antropólogos, eu posso até imaginá-los aqui do meu lado. Fugiram de você, é lamentável que eles não estão fugiram. Aqui, porque iriam brigar comigo, certamente. Ia ser uma mulherada, mas não, iam certamente brigar comigo. Primeiro, porque eu acho que, por vários motivos, né? Você tem hoje que enfrentar uma tese, entregar uma tese de mestrado num período X de tempo, uma tese de doutorado em outro, portanto, e fazer um trabalho de campo e que implique em observação é um processo matematicamente caótico, pelo qual você tem controle de pouquíssimas variáveis, né? Uma das quais é o seu próprio objeto, a despeito de todas as brilhantes informações pós-modernas que achavam e ainda acham que os antropólogos tinham um imenso poder dentro do campo. A minha prática foi sempre justamente a inversa. Eu nunca me senti com nenhum poder, sempre me senti uma pedinte, literalmente, em campo. Porque você tem que, primeiro, criar pontes de acesso com o seu objeto, não é fácil, né? Você, por exemplo, nós estamos agora fazendo algumas observações na área de alimentação, em shopping center. Isso é complicadíssimo, né? Primeiro, porque você tem que ter uma licença do shopping. Segundo, porque você não pode ficar ali, é um método intrusivo, a gente tem que ter isso em mente. Você não pode ficar olhando fixamente as pessoas. Então, você faz um pouco aqui, um pouco acolá, em diferentes horários, com diferentes públicos, e a partir daí você vai construir um roteiro para, eventualmente, entrevistar pessoas, e depois, a partir dessa entrevista, você ainda vai fazer outras observações a posteriori. Então, é um método custoso, que eu reconheço, de tempo, de dinheiro, né? É um método custoso para o observado, porque é intrusivo. É muito difícil, por exemplo, você fazer observações em camadas médias ou em camadas altas. É muito mais fácil você fazer com classe C e D. Eu passei 2 meses nas favelas de Fortaleza e nunca tive problema de acesso, mas vai pedir, né, uma entrevista na hora do almoço, na hora do jantar, com o marido em casa, a uma família de camada média. Você não chega nem na porta, né? E você não tem que ir uma vez, né? Então, quer dizer, dando mais, refinando melhor a minha crítica, é que esses elementos interferiram, né, no empobrecimento do tempo de observação, mas existem outros também. Eu acho que, de certa forma, você fazer essa transição que foi feita entre entrevista e observação de uma forma muito sutil, em que a observação foi ficando cada vez mais distante e a entrevista, muito presente, contou demais, e a outra também,
o foco analítico se concentrar exclusivamente na esfera da representação simbólica, né, na esfera do discurso, né, e muito pouco sem relacionar esses discursos a práticas. Isso foi outra coisa que favoreceu. Então, hoje em dia, eu vou falar, por exemplo, de teses de doutorado do Museu Nacional, que é a maior instituição de antropologia, uma tese sobre alimentação, 400 e tantas páginas, metade daquilo era revisão bibliográfica, tinha em suma, oriundo da observação dela e da frequência a 3 famílias, que eu já acho um problema extremamente grave. Você resumir aquilo tudo que tinha a ver com o processo dela, eu preciso de 60 folhas. Eu acho que eu sempre penso seriamente, essa crítica se aplica a mim, se aplica aos meus alunos, se aplica à Universidade Federal da onde eu vim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que houve, né, uma profunda acomodação em termos de se analisar discurso único e exclusivamente, sem relacioná-los ao comportamento efetivo, às práticas sociais, muito pouca observação de práticas sociais concretas e efetivas e toda essa questão acadêmica. Então, vamos dizer assim, uma demanda de um lado e um certo acomodamento de outro foi fazendo que hoje não é uma questão de um outro campo estar usando um outro método, que eu sou absolutamente contra essa postura, né, colonialista que os antropólogos têm. Pergunta, porque há isso dentro do campo. Há grupos de antropólogos que querem patentear ou fazer uma reserva de mercado da antropologia para o campo da antropologia apenas. Felizmente, eles são minoria mesmo no campo. Não, são maioria, eu diria. São maioria. Não, mas eles não ganharam. Não ganharam porque não tem como, mas eles são maioria. Certamente. Por exemplo, dentro da Associação Brasileira de Antropologia, tem uma associação, um grupo de estudos sobre antropologia extramuros. Isso eu acho o termo encantador. Né? É a antropologia que se faz fora dos muros da academia. Mas não é bem o que vem a ser os muros da academia, que são aqueles objetos que estão dentro desse muro da academia que os antropólogos consideraram e legitimaram como legítimos de serem investigados. Sim. Então, tribos indígenas, quilombolas, sociedades tradicionais, camponesas, e assim sucessivamente. Eu não faço uma antropologia legítima, que eu faço uma antropologia, depois eu fui descobrir, né, como eu era classificada, uma antropologia extramuros, porque eu estudo empresas e estudo consumo. Então, isso ainda é em discussão, porque a pergunta que se faz é: existe antropologia, do ponto de vista de teoria antropológica, nessa antropologia extramuros? É possível falar de antropologia fora desses campos tradicionais para os quais ela foi pensada. Para os quais eles foi pensada. E, na verdade, essa é a grande discussão. Tem uma grande tentativa de dominar um determinado campo. Inclusive, a resposta para mim é muito clara. Tem antropologia. E por que tem antropologia? Pelo fato de que ela não se qualifica e nunca se caracterizou por um determinado objeto. Ela é uma forma de olhar a realidade, né, que procura privilegiar a esfera simbólica na sua relação com a prática social. Bom, a não ser que as sociedades urbanas, as organizações, as pessoas que consomem não tenham, né, uma esfera simbólica, aí eu concordaria. O que é absolutamente impossível, porque é um pressuposto cognitivo, né, da humanidade. Então, a pergunta nem se coloca, mas ela só se coloca porque é um exercício de um determinado tipo de poder acadêmico. Isso, de trazer, trazer a antropologia para fora dos seus limites tradicionais. Os antropólogos são muito mais generosos, por exemplo, com o pessoal de comunicação, né, do que, por exemplo, com os administradores. Com esses, eles certamente são, talvez, ainda assim, mais implacáveis. Mais implacáveis, porque eu acho que uma outra... Parece que eu não devia ser antropóloga, né, dentro das críticas, mas é bom...
Quer dizer, eu sempre procuro achar que eu não tenho... A antropologia é parecida com uma caixa assim, que desvenda, né? Que ela tem uma solução mágica. É impressionante o apelo, né, que a antropologia tem para várias disciplinas. E eu vejo aquilo com muita estranheza. Primeiro, porque eu sei, vamos dizer assim, das dificuldades teóricas e metodológicas que nós temos. E, segundo, porque a antropologia tem uma vocação de Midas. Ela acha que tudo que ela toca, né, ela transforma aquilo, e Midas transformava em ouro. Ela toca e se transforma no objeto dela. Então, a comunicar-se com outras disciplinas de estudo é muito difícil, porque, em vez de você dialogar no nível, né, de igualdade com o outro, supondo que o outro detém algum tipo de conhecimento que é tão lícito quanto o seu, a tendência, via de regra, é desqualificar o conhecimento do outro. É achar que o outro tem sentido enquanto o seu objeto. E aí eu acho que o diálogo acadêmico fica extremamente difícil. E como eu não acho que ninguém tem monopólio do método, muito menos do conhecimento, eu sempre vi com simpatia se usar o método etnográfico fora. Agora, vamos qualificar o que a gente está usando por etnografia. Isso. E sabendo, né, quais são esses limites, né, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Muito bem. Uma das coisas que você falou agora quase que contradiz o próprio preceito básico da etnografia. Se você vai olhar o outro desqualificando-o, você já não está fazendo etnografia coisa nenhuma. Certamente que não. Né? Então, é muito curioso você dizer que isso seria uma prerrogativa desse tipo de antropólogo arrogante, né, ou prepotente. Ele está deixando de ser antropólogo, está achando que está, enfim, diante de uma civilização primitiva, eurocêntrico, enfim, aquelas coisas todas que os próprios antropólogos debatem tanto e rechaçam tanto. Não, sem dúvida nenhuma. Eu também agora vou defender um pouquinho os antropólogos. Por favor. Nós aqui temos uma enorme simpatia pela antropologia. Não, obviamente, eu tenho a maior dificuldade de não pensar e olhar a realidade de uma perspectiva antropológica. Mas isso, para mim, tem momentos muito específicos e enquadramentos muito claros e bem delineados. Eu não olho, quando eu leio um livro, né, de administração, marketing, etc., a minha perspectiva ali é entender como a pessoa aborda um determinado objeto que eu olharia de forma diferente. Sim. Né? E o que eu ganho com aquilo, né? E o que eu preciso aprender em relação àquilo. Eu acho que tem também uma outra questão, e aí acho que a gente já está enveredando sobre multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. Não tem jeito, é isso mesmo. Né, que é uma questão que é bastante aflitiva, na medida que olhar o conhecimento do outro é sempre um olhar parcial, porque você nunca participou das construções das categorias teóricas que o outro usa. Sim. Então, sempre quando você se apodera dela, e isso foi o que aconteceu da administração com o conceito de cultura, o que ocorre? Ocorre que você sempre pega um pedaço, aquele que você acha que é o mais útil para o seu objeto. Você não tem toda aquela história, aquela trajetória que acompanhou, né, a construção daquele conceito e, portanto, você acha que aquele conceito pode ser usado de uma forma muito imediata. Não pode com o conceito de cultura, como não pode com nenhum outro conceito de nenhuma disciplina. Né? E nós, todos nesse processo multidisciplinar, tendemos a fazer isso. Né? E é um exercício que você tem que, sistematicamente, dar sempre um retorno. Bom, mas será que realmente eu uso, né, estou fazendo jus a toda a complexidade teórica do processo de construção desse modelo? E, muitas vezes, não estamos. Né? Sim. Eu acho que uma outra dimensão também importante, mais recente, é que a antropologia, a etnografia deixou de ser um privilégio ou deixou de ser alguma coisa exclusiva da antropologia. Estar interessado
como, né, o seu objeto constrói a experiência, o mundo dele, hoje em dia, eu acho que é uma coisa de domínio comum, né? Não é um pressuposto metodológico básico, né? É um pressuposto que eu diria que não mais caracterizaria a etnografia feita pelo antropólogo, mas para qualquer um que vai fazer uma pesquisa qualitativa, um trabalho de campo, a partir, né, levando em consideração aquilo que o seu objeto lhe diz, né, como ele enquadra e entende a realidade. Primeiro, dizer que é um prazer ter a Nívia aqui, né, com a gente. E, por coincidência, acho que o nosso último encontro no CAEPM, a gente discutia, falava, né, cada um da sua área, dos meandros, né, de se discutir consumo, tanto na antropologia quanto na comunicação. Então, é ótimo ter você aqui hoje. E, por coincidência, eu estou exatamente nesse momento, acho que retomando, fazendo um certo revival do meu primeiro contato com a antropologia, porque, na verdade, eu estou resenhando um livro do Canevati, o último. E daí fiquei pensando, quando eu tive contato com esse cara a primeira vez, e, no fim das contas, o Canevati é um dos responsáveis pela introdução da discussão etnográfica na comunicação, mas propriamente pela aproximação desses dois, né, desses dois universos de conhecimento. Canevati, que há 20 anos atrás, ele lançou aqui no Brasil um livro que se chamava Antropologia da Comunicação Visual, e acho que abriu para vários dos estudiosos da comunicação essa perspectiva de interface. Então, acho interessante mesmo. Ou seja, de pensar, vou fazer alguns comentários só mais pontuais, porque acho que é interessante a gente, né, poder conversar aí com os meninos também, e meninas que estão aqui. Meninos, né? Não, foi bom. Meninas da Clarice. Bom, acho que a primeira coisa é fazer essa marcação. Tem uma certa marcação histórica que a gente pode fazer desse contato da comunicação, desse namoro da comunicação com a antropologia, e, a partir daí, talvez, localizar, né, as aproximações com ferramentas de pesquisa específicas e, particularmente, com as etnográficas. Então, na verdade, as teorias da comunicação e os comunicólogos já namoram com a antropologia há pelo menos 2 décadas, e talvez há 2 décadas atrás acontece, de fato, essas primeiras utilizações de técnicas etnográficas para fazer investigações na comunicação, né, no âmbito da comunicação. Eu lembrei que o Canevati não é por acaso, porque acho que é o primeiro sujeito que realmente conta para a gente que é possível você se valer da antropologia em pelo menos 2 sentidos, né? Primeiro, utilizando as ferramentas, né, de coleta e de registro audiovisual para pensar, por exemplo, a cidade, ou para pensar, por exemplo, a publicidade, ou também para refletir sobre a produção midiática, né, sobre as representações midiáticas. Acho que essa é a primeira grande aproximação que acontece nas 2 áreas, né. E por aí a discussão toda da antropologia visual também foi fundamental, e é ainda fundamental, para o campo da comunicação, incluindo publicidade, design, onde essa aproximação é fortíssima, um pouco menos jornalismo, né, e todas as discussões sobre comunicação urbana e assim por diante. Um outro aspecto que me parece importante é a aproximação que se dá quando nós, né, e talvez essa seja uma aproximação historicamente, para mim, relevante na minha biografia, que é a percepção de que as ferramentas etnográficas elas podem ser extremamente úteis para aqueles investigadores da comunicação que se aproximam com objetos que eu chamaria aqui, no sentido lá do Barbeiro, de objetos quentes, né? Como, por exemplo, no meu caso, a juventude, né?
Por quê? Basicamente porque a comunicação começa a perceber que talvez seja interessante escutar aos seus sujeitos, né, de análise, transformar os seus objetos também em sujeitos que falam, né, em objetos falantes. E nesse sentido, se tem aqui a juventude, mas como um lugar aí de produção de narrativas, mas outros espaços também existem, né? Daí essas ferramentas etnográficas são extremamente úteis para que a gente possa, por exemplo, colher narrativas em campo, estudar o significado dessas narrativas, requalificar o modo como a gente faz pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade, observação etnográfica propriamente e assim por diante. Quer dizer, talvez o grande mérito eu estou insistindo em chamar de ferramentas etnográficas porque a gente não faz propriamente etnografia na comunicação, e nem é essa, né, a pretensão, mas a gente se utiliza de ferramentas etnográficas para produzir um conhecimento específico do nosso campo. E a etnografia ela oferece, talvez, uma possibilidade única de que a gente se aproxime de um outro modo do nosso objeto, né? É muito mais como um modo de aproximação e às vezes, como uma ferramenta que nos orienta no modo como a gente coleta e organiza as informações numa perspectiva de conotação mais empírica. E essa dimensão empírica também, tão particular, né, ao universo etnográfico, ela é fundamental para, por exemplo, quem estuda relação entre comunicação e consumo, né? Às vezes é um pouco complicado pensar essas relações só num plano abstrato, teórico, mas as ferramentas etnográficas dão essa, né, puxam a gente de alguma forma para esse senso de realidade, né? Eu acho que seria, por hora, um pouco essa observação que eu faço, falando da etnografia no sentido em que fala um antropólogo, que agora me fugiu o nome, claro que nessa época do ano a gente não lembra mais nada já, nem o próprio nome, mas ele define a etnografia. Quando ele fala da etnografia, eu não sei se era o Balandier que falava isso, a Lívia vai saber, talvez. Ele diz que a etnografia ela é fundamental para ensinar um modo dos sujeitos se relacionarem com seus objetos de pesquisa, os pesquisadores. E ele define isso como algo que tem o seguinte nome: é a arte da boa distância, né? Aquilo que te permite olhar para o seu objeto com um certo distanciamento, né, para perceber a conformação total desse objeto, né, mas nem tão próximo e evitando que você se aproxime tanto a ponto da sua visão ficar embaçada, né? Quer dizer, nem tão perto, nem tão longe. É um modo de negociação, talvez, né, um excelente modo de negociação com o nosso objeto. Então, acho que era um pouco por aí. Não, sem dúvida. Eu acho que as observações da Rose foram mais do que pertinentes. Quer dizer, uma das que você fez era justamente, eu tinha acabado de mencionar, que é o fato de que eu não vejo mais a etnografia como um método exclusivo da antropologia. Essa possibilidade que as outras ciências sociais perceberam, né, de dar voz, né, ao seu objeto, foi uma transformação fundamental e que certamente deixou o método à disposição de todos e qualquer, porque não é um método que você possua, né? Nós já falamos um pouco dessa arrogância antropológica de domínio. Eu acho que essa observação, um método da observação da boa distância, eu acho que é uma afirmação extremamente apropriada, porque isso justamente que a observação lhe permite ter uma visão global, né, e, ao mesmo tempo, uma visão próxima, porque essa interação que o método etnográfico promove, ela tem também problemas metodológicos graves, né? Quando você está em um campo um período longo de tempo, a tendência dos seus observados é lhe envolver
nos seus problemas, né? De lhe envolver nas suas relações sociais. E, obviamente, você não quer isso e não deve ter isso. Por quê? Porque você vai ficar identificada com um único grupo e você vai ter acesso à visão de um grupo. A realidade